Olá, pessoal do Educasd, eu sou o professor Max, tá? Maxwell, mas pode chamar de Max, é bem mais fácil sim. Aqui com matemática, lembre-se que matemática pode apresentar problemas, mas também apresenta soluções. Nossa missão aqui é fazer vocês aprenderem, revisarem, mas também facilitar esse conteúdo, não precisa ser difícil. Aqui mais especificamente hoje sobre frações. Vamos entender aqui a definição de frações, o que são realmente frações, tipos de frações, classificação de frações, em todos esses conteúdos abordando sobre frações, números racionais, tá? Se nos Estados Unidos nós temos o inglês, no Brasil o português, na matemática há um matematiquês. Mas você pode ficar tranquilo, tá? Nós vamos ajudá-la a entender tudo isso, ficar fera, ok? Então, nosso primeiro passo aqui é saber qual a definição de frações. Pode ter aquele matematiquês, mas lembre-se, segurando nossas mãos aqui, vamos juntos, ok? Olha só, eu dividi aqui em 3 partes para entendermos qual é essa definição de frações. Primeiramente, fração é uma forma de representar a razão entre 2 números inteiros. Tá? Fração é uma forma de representar a razão entre 2 números inteiros. Então, nós teremos momentos que, ao invés de ele pedir a fração ou o número racional, ele vai simplesmente pedir a razão entre números, entre valores para você. Tá? Então, a partir disso, nós podemos sim ter uma fração, mas é entre 2 números inteiros. Lembre-se, tá? Por quê? É possível que apareça em algum momento ali uma razão entre números que não são inteiros, números decimais, mas esse não é o formato ideal das frações. As frações precisam ser representadas realmente por 2 números inteiros, um em cima, outro embaixo. Já já vamos ver aqui qual a função deles e qual o nome para cada um deles aqui, sim, e a função também dessa barra, ok? Então podemos ter essa forma aqui por meio de figuras, uma imagem, e logo também a nossa forma fracionária. Daqui a pouco vamos entender melhor o papel aqui de cada um deles. Outra parte aqui da definição, indo para esse lado, nós temos, são valores pertencentes ao conjunto dos números racionais. Então, todo número que eu puder representar por meio de uma fração, logo por meio de uma razão, então faz parte aqui do conjunto dos meus números racionais. Isso aqui vai conectar com o assunto de conjuntos, tá? O assunto de conjuntos numéricos, tudo isso aqui envolvendo aritmética, onde nós entendemos, nos são apresentados os números, os seus conjuntos e logo como operar com eles, a partir das operações mais básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Então aqui, primeiro nós temos o conjunto dos números naturais, os números inteiros, positivos e eu estou incluindo o zero. Aí depois disso, englobando também os naturais, nós temos o conjunto aqui dos números inteiros, tá? Primeiro naturais, esse n, depois inteiros, esse z. Mas por que esse z aqui? Na matemática foi sendo ali construída a linguagem dela no decorrer da história. Esse z aqui vem de Zahl, de número do alemão, tá? Então, o que são os números inteiros? Todos os números inteiros, sim, positivos e negativos, eu incluo também o zero, tá? E aqui, finalmente, novamente, englobando os naturais, os inteiros, e agora englobando tudo isso mesmo, vem o conjunto dos números racionais. É até aqui que nós vamos. Esse conjunto aqui para representar as nossas razões, no caso, as frações, os números racionais. E esse Q aqui é justamente de quociente, o qual é o resultado de uma fração, tá? Sabe que uma fração está escondendo uma divisão, tá? Por isso. E aqui, um número x, tá o quê? Existem a e b inteiros. Opa, pode parecer estranho isso aqui, é que é um matematiquês um pouquinho mais profundo, na hora ali de apresentar os conjuntos, tá? E um pouquinho ali de álgebra também. A álgebra, vocês vão ter também outros conteúdos ali envolvendo álgebra, que é o ramo da matemática que busca representar o desconhecido de forma matemática. Tá? E a gente pode utilizar algumas letras para isso, sim, do alfabeto latino, A até o Z. Bem, então,
O que é o nosso número racional, ou a fração para nós? É um número x, tal que existem a e b inteiros, sendo b não nulo, tal que x é igual à razão entre a e b. Calma, fique tranquilo. Com o exercício e os próximos passos vamos entender bem melhor sobre isso, mas o Mathematics aqui precisa ser apresentado para a gente antes, tá? Porque é o modelo, são as condições. Então, ó, nosso número racional, para ter a nossa fração, o x igual à razão de a e b, olha o que acontece. Esse a e esse b, aqui ó, o a pertence ao conjunto dos números inteiros, então não pode ser decimal. Se for apresentado decimal, nós precisaríamos transformar em número inteiro. E aqui, e o b pertence ao conjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Então, resumindo, nossa fração vai ser o quê? Aqui em cima só pode ser número inteiro. E aqui na parte de baixo, número inteiro, contanto que não seja o zero. Ok? Então aqui, nossos 3 pontos, esses 3 pontos aqui da nossa definição de frações, tá? Logo mais vai ficar ainda mais fácil, pode confiar. Voltando aqui, pessoal, bem, começamos com a definição de frações, aí que fazem parte do conjunto dos números racionais, todos aqueles que eu consigo representar por meio de uma fração, logo a razão entre 2 números inteiros, sendo que o número ali que está na parte de baixo, ele tem que ser diferente de zero, tá? Em cima inteiro, embaixo inteiro, mas o de baixo tem que ser diferente de zero. Bem, agora vamos entender os elementos de uma fração. Evitei falar antes porque é agora que a gente vai focar neles, tá? Elementos de uma fração. Cada elemento aqui tem a sua função. Para ser uma fração, então, precisamos aqui de 2 valores, a razão entre 2 valores inteiros. E aqui separamos por meio de uma barra de fração ou uma barra de divisão, porque essa barra aqui realmente, mais para frente, vamos fazer as contas de divisão e você vê que nós teremos um quociente por trás disso aqui, tá? Aqui, vamos lá. Qual é a função então de cada um desses elementos? Esse número aqui que está na parte de baixo, a função dele é mostrar o total de partes. O total de partes. Perceba na figura aqui, ó, 4 partes. Um exemplo clássico, né? Aquela barrinha clássica, 4 partes. Então vai para baixo aqui. O que eu seleciono desse total, aí vai para a parte de cima, tá? Vai lá em cima. O que eu seleciono vai para a parte aqui de cima. Mas para te ajudar a lembrar melhor de todos esses pontos aí, vamos lá. Perceba o formato aqui, ó, A sobre B, a razão entre os números. Então, o que está lá em cima, ó, o que está em cima, como se estivesse lá nas nuvens, numerador. O que está lá em cima, o que está em cima, nas nuvens, numerador, ok? Uma dica para você lembrar. Aquele que está debaixo, vamos lá, ele é o denominador. E qual a dica para lembrar? Denominador é o que está baixo. Denominador é o que está baixo, ok? Então, numerador é o que eu estou selecionando do total. E o denominador é o total de partes. E novamente, para você lembrar, numerador, numerador está nas nuvens, lá em cima. E denominador é o que está baixo. E não esqueça da barra, ok? Mais alguns exemplos aqui, para a gente entender mais a fundo sobre isso. É claro que, inicialmente, com aquelas frações mais simples. É claro que mais para frente, você vai ver números mistos, tá? Frações bem maiores, tanto para o numerador quanto para o denominador, tá? Mas tudo tem um começo. E você, novamente, como eu disse, esse matematiquês você vai pegando, tá? Vai ser bem rápido, fique tranquilo com isso. Vamos lá, os nossos exemplos. Vamos ver se essa lógica funciona, tá? Aqui, todas essas figuras. Lembre-se, para que eu possa fazer essa divisão aqui das partes para poder representar em frações,
as minhas partes, elas precisam ser iguais, tá? Para que eu tenha a devida representação de frações. Então eu tenho tudo em partes iguais, mesmo que algumas figuras sejam bem diferentes, mas elas têm partes iguais aqui. Vamos na primeira aqui. O que eu preciso fazer? Lembre-se, é a razão entre dois números. Tem que ter a barra de divisão. Mas espera aí, se nos demais aqui eu vou representar por meio de fração, essa forma fracionária dos números racionais, então é justo eu também fazer a barra de divisão nas demais figuras, né? Se eu for representar por meio de uma fração, por meio de uma razão, olha aqui, a barra de divisão, a barra de fração. Agora, pelo que nós vimos aqui, desse lado, o denominador é o que está debaixo e a função dele é apresentar o total de partes. Bem, olhando para cada uma dessas figuras vai ficar bem fácil, né? Ó, total de partes aqui. Nessa primeira aqui eu tenho 5 partes. Segunda figura, a B, eu tenho 2 partes. Na C eu tenho 4 partes. Na D, 3 partes. E na E, olha só, mesmo que ela seja onduladinha, diferente, mas todas essas partes são iguais, então não tem problema. Aqui também 3 partes, beleza? Denominador, o que está de baixo, e ele indica o total de partes de cada um. Eu tenho o número inteiro embaixo, que é diferente de 0. Mas não está completo, ainda preciso do numerador. E o numerador é exatamente o que eu vou selecionar dessas partes. Mas uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, tá? Quando eu falo que eu vou selecionar aqui, eu estou considerando a parte pintada. Mas pode ser também a parte que não está pintada. Se não falar nada no exercício, é porque, obviamente, a gente quer a parte aqui que foi preenchida, a parte pintada. Tudo bem? Então vamos lá. Numerador. O que está lá em cima nas nuvens é o que eu estou selecionando desse total. E desse total aqui dá A, 2 partes de um total de 5. Na B, eu tenho uma parte de um total de 2. Na C, eu tenho 3 partes selecionadas de um total de 4 partes. Na D, eu estou pegando tudo mesmo, eu posso ter esse tipo de fração. Lá para frente isso aqui vai se transformar num outro número sim, é claro que eu posso chamar de um inteiro, mas se eu quero como uma fração, isso aqui é o suficiente para representar como uma fração. E esse outro aqui, esse último, 2 partes selecionadas do total. Tá? E agora, como eu falo tudo isso aqui? 2/5. Esse aqui, posso falar 1/2 ou meio. Não confunda com 1/2, tá? 1/2 vai ser assunto lá de números mistos. Então cuidado, tá? Isso aqui pode ser meio ou 1/2. E aqui, 3/4. Na D, 3/3, o que pode sim ser transformado em um inteiro. E aqui, E, 2/3. Tudo bem? Elemento de uma fração, numerador está lá em cima nas nuvens, o que eu estou selecionando o total, denominador, que está de baixo, denominador, é o total de partes, e aí você tem a sua fração. Olha só como é fácil, ok? Bem pessoal, voltando aqui, olha só, formas de visualização de frações. É algo bem simples, mas algumas pessoas negligenciam isso e às vezes acabam confundindo, tá? Vamos lá, nós temos aqui nas frações como representar, quando nós temos então a razão entre esses dois números inteiros, numerador e o denominador, tá? Aqui, 3/4, 3/4, 3/4. Mas aqui nós temos a forma tradicional, na vertical, temos essa forma aqui na horizontal e temos essa aqui na diagonal, tá? Essa tradicional, a mais utilizada, essa horizontal é mais fácil de você, por exemplo, digitar ali no site de buscas. E aqui nós temos então essa forma que lembra bastante essa diagonal aqui, quando é relacionado com receitas na área da culinária, tá? Então não negligencie. Essas formas aqui
são muito importantes, cuidado com a ordem delas. E como lembrar também da ordem? É na ordem de leitura. Aqui no Ocidente nós lemos da esquerda para a direita. E assim também é a ordem do numerador para o denominador. Ó. Numerador, denominador. Numerador, depois denominador. Numerador, depois denominador. Ok? E agora nesse outro aqui, só para a gente lembrar que tudo isso aqui que a gente está estudando sobre frações, sobre a aplicação delas na vida, fração é basicamente uma outra forma de enxergarmos as quantidades. É basicamente isso. Uma outra forma de enxergarmos e analisarmos as quantidades. Porque nós estamos enxergando, comparando com o todo. Enxergando, comparando com o todo. Por exemplo, se eu peguei essa fatia aqui de um bolo, tá? Essa fatia comparada ao total vai representar que fração? Ou então, medição de distâncias, tá? Medição de distâncias. Aqui também, quando você analisa, vê, observa, até de forma rápida ali, quanto ainda você tem de combustível no veículo. Aqui, para analisar também essas quantidades por meio de figuras, imagine isso aqui como azulejos, ladrilhos numa parede. Então, existe aplicação na vida mesmo. Muitas vezes nós até utilizamos frações e nem percebemos, tá? Então é só uma outra forma de analisar as quantidades quando comparamos com o todo. Simples assim. Bem, pessoal, agora indo para a prática, vamos lá, exercícios aqui básicos, mas ainda assim que nos ajudam a fixar o conteúdo, tá? Estamos no começo, definição de frações e os elementos dela. Vamos lá. Exercícios. Complete as frases a seguir. Primeira, na A. As frações pertencem ao conjunto dos números, ou elas fazem parte de algum conjunto. Um conjunto qual eu consigo representar todos os números por meio de razões, por meio de frações, ou seja, uma forma fracionária. Vai ter ligação com números decimais lá para frente. Mas aqui, ó, conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. Tá lembrado a letra que representa conjunto dos números racionais? Tá? Lembre-se, o que aqui, tá? Esse Q de quociente. Beleza? Só lembrando. Aqui na B, o representa o total de partes. Aquele que está DDDD baixo, DDDD baixo, é o denominador, que representa o total de partes. Então aqui, ó, é o denominador. A gente tem uma outra parte, o que representa o que eu seleciono do total. Denominador, que está DDD baixo, que é o total de partes, que são partes iguais, mas o que eu seleciono desse total tem um nome também. Tem a função aqui, que é o do numerador, que está lá em cima, nas nuvens, numerador, que eu seleciono o total. E aqui, novamente, do conceito, né, da definição. A fração representa a razão, pode ser chamado de razão também, entre dois números. Mas que tipos de números são esses, né? Entre dois números inteiros. Entre dois números inteiros, sendo que o denominador tem que ser diferente de zero, ok? Definições aqui, reforçando para a gente, e por meio das figuras, vamos lá, dê a forma fracionária de cada figura a seguir, Para ter uma forma fracionária, uma razão, então preciso ter a barra de divisão, a barra de fração em cada uma dessas aqui para representar, tá? Na A, B, C, D e E, tá? Lembre-se, por mais que as figuras sejam diferentes, elas precisam ter partes iguais aqui, para que a gente possa aqui entender perfeitamente aqui qual o conceito aqui das nossas frações para numerador e denominador. Vamos lá. Considerando aqui que o meu numerador que eu estarei selecionando é a parte pintada de vermelho, então o total é o denominador. Na primeira, qual o total de partes?
4 partes na primeira, 4 partes. Na B, eu tenho 3 partes, 3 partes. Na C, 4 partes. Na D, 5 partes. E na E, 6 partes. E aqui, para diferenciar um pouquinho para a gente, agora eu quero o numerador, tá? Eu já identifiquei o total de partes em cada uma delas. Agora o que eu estou selecionando desse total. Sabia que eu posso até não selecionar nada? Ter um zero no lugar do numerador? Numerador, tudo bem. Agora, denominador, não pode ser zero. Beleza? Vamos lá, na primeira aqui, na A, eu tenho 1. 1 de um total de 4 partes. Então, nessa primeira aqui, o que eu tenho? 1 quarto. 1 quarto. Na B, estou selecionando 2 partes de um total de 3. Então, aqui agora eu tenho 2 terços. Na C, estou selecionando 3 partes de um total de 4 partes. 3 quartos. E na D, eu estou selecionando tudo, 5 partes de um total de 5 partes. E aqui eu tenho então 5 quintos. Faz sentido? Sim, eu preenchi tudo, eu quero a fração que represente tudo. É claro que mais para frente eu posso chamar isso aqui de simplesmente um inteiro. Mas como fração, está representado. Perceba, só números inteiros aqui, não vou ter números decimais. Essa é a forma ideal. E a última para a gente, eu tenho então um total de 6 partes, mas estou pegando aqui apenas 3. Pegando essas 3, eu tenho 3 sextos. 3 sextos, posso mais para frente falar que é meio, mas a fração que me importa agora é essa. Tá? Aqui tem então o reforço das nossas definições, o conceito de frações, e aqui, por meio das figuras, eu posso também representar a forma fracionária. Relembrando, fração é apenas uma outra forma de enxergar as quantidades quando comparamos com o todo. E lembre-se, às vezes, na matemática, algo difícil é apenas o conjunto de várias coisas fáceis. Nos vemos na próxima!